O Novo Testamento, Romanos, o justo viverá por fé. Nós podemos perceber hoje em dia o grande interesse demonstrado pelas pessoas quanto à busca por Deus e à comunhão com Ele. Porém, nem sempre essas pessoas se submetem às orientações da Palavra de Deus para que tal experiência se concretize. Muitos caminhos têm sido tentados pelo homem: cumprimento de leis e mandamentos, prática de boas obras, abstinências e penitências, autoflagelação, superstições, meditação transcendental, reencarnação e etc. Entretanto, todos esses caminhos são equivocados e ineficazes para que o homem seja justificado diante de Deus. De acordo com a Bíblia, existe uma única maneira para que o pecador possa chegar até a Deus. É o caminho da justificação pela fé em Cristo. Este é o tema da carta aos Romanos. Mas afinal, o que é justificação? No enunciado, temos uma definição resumida dessa doutrina. Justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. A Epístola. A carta aos Romanos, de autoria de Paulo, porém escrita por Técio, foi endereçada aos cristãos que viviam em Roma. Não se sabe ao certo como foi a origem dessa igreja, porém era uma igreja de renome mundial. A carta foi escrita entre os anos 56 e 58 depois de Cristo, na cidade de Corinto. É um escrito substancioso e essencialmente doutrinário. Nas palavras do professor Flinders, esta é a obra-prima de Paulo. Nós o apreciamos aqui em toda a sua grandeza como pensador e teólogo construtivo. A Epístola aos Romanos é a expressão completa e amadurecida das principais doutrinas do apóstolo Paulo, que as revela na devida ordem e proporção e as combina em um todo orgânico. Para os propósitos da teologia sistemática, trata-se do livro mais importante da Bíblia. Mais que qualquer outro, ele determinou o curso do pensamento cristão. O primeiro contato de Paulo com a igreja de Roma se deu através desta carta. Nela, o apóstolo expõe o seu pensamento teológico, objetivando conquistar a confiança e o apoio dos cristãos de Roma, de quem esperava que se tornassem seus companheiros de luta. Entretanto, sobre o propósito geral, Robert Lee declarou: esta carta responde à pergunta dos séculos. Como se justificará o homem com Deus? Conforme Jó, capítulo 9, verso 2. Ninguém pode julgar-se justo se não se justificar com seu Criador. É ainda nesta carta que se revela e se expõe a maneira como Deus justifica. Seus versos-chave são capítulo 1, verso 16 e 17. Esses dois versos podem ser considerados como texto e o restante da carta como sendo o sermão. O apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na carta aos Gálatas, a gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que só Deus pode salvar e que Ele salva não apenas os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva através de Cristo Jesus. Paulo é categórico em afirmar que o justo viverá por fé. Porém, como se dá essa experiência e quais as suas implicações, é o que veremos a seguir. Lições principais. 1. A justificação pela fé. No capítulo 1, verso 16 e 17, o apóstolo declara: pois não me envergonho do judeu e nem do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Os 3 primeiros capítulos desta carta descrevem a real condição do ser humano. Não há justo nenhum, sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a homens se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, conforme declarou o apóstolo Paulo. E para sair dessa situação, tornando-se justo diante de Deus, o caminho a ser trilhado não é dos méritos pessoais. A justificação se dá mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esta é a essência da mensagem evangélica. E esse conceito de justificação é o explanado do início ao fim desta carta. Ele transforma em uma marca registrada da teologia de Paulo. Atualmente, quando as pessoas têm revelado grande sede espiritual, muitos são aqueles que têm adotado os conceitos, atitudes e caminhos errôneos no anseio do encontro com Deus. Porém, há um só caminho, e este é o da justificação pela fé em Cristo Jesus. 2. A motivação à obediência. Em resposta à acusação de que a justificação pela fé encoraja o pecado, diz o apóstolo Paulo: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O apóstolo explica que o crente sincero voltou-se para Cristo a fim de escapar do pecado. Justificação produz santificação. A justificação é uma graça transformadora que permite ao cristão andar em novidade de vida. De escravo do pecado, o homem passa a condição de servo de Deus e através de uma vida obediente, ele se empenha no exercício da santificação. Tal procedimento confirma e evidencia a experiência da justificação, também possibilita a certeza da salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo habilita o indivíduo a obedecer a Deus voluntária e prazerosamente. E como diz o apóstolo Paulo, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 13 a 17, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a viver obediente, próprio de quem já foi justificado. 3. O desafio ao serviço. A obra da justificação transforma o homem também no sentido de torná-lo útil em todos os seus relacionamentos. Como já foi dito no início, a justificação é uma obra da livre graça de Deus. E a consagração para o serviço é uma resposta do cristão a esta graça. Por causa dessas misericórdias, cada cristão deveria preencher a sua função particular com diligência e simplicidade. Semelhantemente, no Estado, cada cristão deve ser um bom cidadão, e nas questões sociais, os cristãos mais maduros deveriam acomodar-se aos irmãos mais fracos, que ainda estão presos a escrúpulos supersticiosos. Esse serviço deve ser desenvolvido nas diversas esferas de nossa vivência, como se pode ver nesta carta. A Deus, capítulo 12, verso 1 a 2, a Igreja, capítulo 12, verso 3 a 8, aos irmãos na fé, capítulo 12, verso 9 a 13, 14, 1 a 15 a 7. Ao Estado, capítulo 13, verso 1 a 7, e aos homens em geral, capítulo 12, versículo 14 a 21 e capítulo 13, versículo 8 a 10. Na carta aos Efésios, ao tratar deste assunto, Paulo fala não só da natureza da justificação, mas também de seus resultados e desafios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Na carta escrita a Tito, Paulo novamente mostra que as implicações finais da justificação apontam para o serviço, as boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Da mesma forma, o apóstolo Pedro afirma que a nossa justificação deve resultar em serviço, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. A justificação nos transforma em servos de Deus e nos desafia ao serviço. Este estudo é de autoria de Enesiel Peixoto de Andrade. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves e até a próxima carta. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.